né, eles estão querendo prendê-lo, excluí-lo da vida política brasileira, custe o que custar, e está custando muito caro. Eles não conseguem mais recuar, tamanha a quantidade de crimes que eles cometeram, e eles estão tendo que dobrar a aposta toda semana agora, sob o escrutínio do governo americano, das autoridades mundo afora. Então, ou o Brasil de bem, atento, que não é alienado, que não é covarde, se une para valer contra esse tipo de coisa, ou a Globo, o Lula, o Dirceu e o STF finalizam de vez o golpe que eles vêm dando lá de trás. Com a renúncia de Trudeau, Canadá tem novo primeiro-ministro. É isso mesmo. O ex-chefe do Banco Central da Inglaterra, Mark Carney, foi eleito no último domingo para assumir o Partido Liberal do Canadá e o cargo de primeiro-ministro até as eleições de 20 de outubro. Justin Trudeau renunciou ao cargo no início desse ano, mas a substituição só ocorreu agora. O presidente Donald Trump culpou repetidamente o Canadá pela imigração ilegal para os Estados Unidos, ameaçou transformar o Canadá em um 51º estado e impor tarifas altas sobre importações aos canadenses. A pressão dos Estados Unidos foi gigante e o primeiro a tentar enfrentar o governo norte-americano cai. Sem medo de nada, General Braga Neto manda recado para Moraes e Gonê. Isso mesmo. O general Braga Neto disse claramente que a denúncia da suposta trama golpista formalizada pela Procuradoria-Geral da República é fantasiosa. A declaração veio através da defesa enviada ao STF. Um recado claro a Alexandre de Moraes e Paulo Gonê. Os advogados também questionaram a legalidade da delação do tenente-coronel Mauro Cid. No documento enviado ao STF, os advogados negam que Braga Neto tenha relação com os atos do 8 de janeiro e com o plano para impedir o terceiro mandato de Lula. A defesa também alega que o general tem 40 anos de bons serviços ao Exército sem qualquer mácula em seu currículo. Os advogados também argumentam que a acusação é vazia e alegam falta de acesso total às provas da investigação. Sobre a delação de Mauro Cid, a defesa do general diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi coagido a incriminar o militar. Em dezembro do ano passado, Braga Neto foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A prisão do general mostra que está mais do que claro que o sistema vai tentar envolver qualquer narrativa possível para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso. Querem prendê-lo de qualquer forma. O custo de prendê-lo pode ser muito elevado, ninguém sabe exatamente o que aconteceria, ainda mais agora com o governo do Trump de olho, né? Então, é uma estratégia político-eleitoral, mas a dúvida que permanece em muito brasileiro, e é uma dúvida legítima, é se há tempo para isso. Porque todo mundo sabe que eles estão se organizando, o sistema, para tentar prender Jair Bolsonaro, né? E ter uma eleição fajuta, uma eleição em que o nome de Jair Bolsonaro não conste na urna, já é uma eleição que não tem nada de democrática. Mas eles estão tentando empurrar a goela abaixo a tal direita permitida, a volta da estratégia das tesouras. Tivemos essa semana a capa da Veja com o Tarcísio, nem acho que seja ele promovendo isso, né? Mas estão promovendo no seu nome, porque adorariam alguém que representasse a direita, a oposição na eleição, que não ouse bater de frente com o STF, por exemplo. O Tarcísio, em mais de uma ocasião, já disse, não adianta bater de frente com eles, temos que nos unir e tudo. É um bom gestor, está fazendo uma gestão eficiente em São Paulo, mas não ousa falar de presos políticos, de anistia de forma clara e veemente, né, a esses perseguidos. Então, é o candidato dos sonhos, né? Alguém que consegue estar no mesmo recinto, trocando piadas com Lula, rindo. Isso não é uma crítica necessariamente ao Tarcísio. É para mostrar que o sistema vê o Tarcísio como alguém inofensivo, aquilo que realmente o sistema representa como ameaça às liberdades básicas no Brasil. Já Jair Bolsonaro não. É mais imprevisível, né? Tentam domesticá-lo, o próprio presidente do PL, mas ele de vez em quando sobe o tom, como andou fazendo essa semana, e eu particularmente gosto do Jair Bolsonaro, que sobe o tom, porque o Brasil já virou uma ditadura, e nós precisamos de lideranças ou com coragem de enfrentar de dentro, com os riscos que se envolvem, eu não quero mártir, mas é necessário, ou
que seja o caso, então, de ficar nos Estados Unidos denunciando, ou na embaixada americana, denunciando que já é uma ditadura, para a gente não ter a falsa percepção de que o Brasil ainda tem um espaço para uma oposição fazer esse estrago, por exemplo, em 2026, como parece ser o plano do PL. Veja que hoje mesmo, e o Jair Bolsonaro também mandou essa mensagem nas redes, saiu na coluna do fofoqueiro da Globo, o Lauro Jardim, o seguinte: como um ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. É impressionante que uma manchete dessas não escandalize o Brasil e a própria imprensa. Quer dizer, a Globo está confortável com uma manchete que diz que tem um ministro do Supremo que ocupou no mesmo ano 3 cargos em 3 poderes diferentes, né? Que é o comunista Dino, que foi ministro do Lula, que foi do Senado e agora está no STF, articulando para impedir o avanço do Bolsonaro no Senado. E eles banalizaram o que é absolutamente golpista. Isso é golpe. Esse é o verdadeiro golpe que foi dado. Então, ou o Brasil de bem, atento, que não é alienado, que não é covarde, se une para valer contra esse tipo de coisa, ou a Globo, o Lula, o Dirceu e o STF finalizam de vez o golpe que eles vêm dando lá de trás. Nessa semana, então, o Jair Bolsonaro apresentou a defesa prévia ao Supremo Tribunal Federal no processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados do ex-presidente indicaram como testemunhas o atual governador de São Paulo e ex-ministro Tarcísio de Freitas, alguns senadores e chefes militares, 2 ex-comandantes do Exército e um da Marinha, que acusam Bolsonaro de ter planejado um golpe, também estão na lista de testemunhas que serão ouvidas. A defesa pede também que o julgamento ocorra no plenário da Corte e não na primeira turma do STF. Os advogados do Bolsonaro argumentam que a Procuradoria-Geral da República criou uma narrativa sem sustentação robusta para uma ação penal. Afirmam ainda que não existem provas concretas que conectem Bolsonaro diretamente aos atos do 8 de janeiro. Na peça, os advogados de Bolsonaro dizem que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, contou em delação mentiras que beiram o ridículo. Consta, aí a gente vai 272 páginas para promover uma denúncia absolutamente fajuta, muito dessa denúncia baseada na delação sob tortura do Mauro Cid, e esse julgamento na primeira turma é totalmente absurdo, com Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, achando que está tudo bem ele participar, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do Lula. Você pega aí, pode fazer uma coleção de vídeos do Flávio Dino detonando o Bolsonaro. Como é que alguém como Flávio Dino, Consta, pode ter alguma isenção? Como é que ele pode estar, né, de longe participando de um julgamento sem que a gente saiba muito bem o que ele pensa do Bolsonaro? Chamou o Bolsonaro de demônio, não foi ele? Chamou, foi ele. Sim, o Lula chamou, eu não vou entrar em detalhes por que eu fiz esse levantamento, mas o Lula chamou o Bolsonaro de demônio no primeiro comício dele lá no ABC Paulista, no lançamento da campanha eleitoral de 2022, o Lula. E ele fica chateado quando fazem a mesma analogia em relação a ele e aos seus. Consta. Mas, vamos lá, nenhuma pessoa séria leva a sério esse julgamento, né? A gente vai discutir aqui, pode chamar o professor André Marsiglia, outro jurista renomado, para mostrar por A mais B tudo que é errado. O próprio advogado, né, doutor Bueno, postou nas redes sociais, advogado do Bolsonaro, várias inadequações, digamos assim, né, o caráter semi-secreto, que a defesa não teve acesso à íntegra das investigações, né, coisas bizarras, mas seria perda de tempo. Ninguém minimamente sério leva a sério esse troço, ninguém acha que nós estamos no campo do direito. Isso é um julgamento sumário, político, para pegarem uma pessoa, Jair Bolsonaro, o líder desse movimento popular de direita no Brasil. Eles destruíram, implodiram todo o arcabouço do Poder Judiciário no Brasil. Não tem mais um corrupto preso hoje, o Sérgio Cabral virou influenciador, enquanto eu estou censurado, o Felipe Martins com tornozeleira eletrônica sem poder dar entrevista e o Daniel Silveira preso político. Então esse é o Brasil que eles criaram para poder pegar um homem,
né? Eles implodiram todo o sistema judiciário no Brasil. Então, todo mundo sabe que é um julgamento sumário. Os juízes do julgamento são o comunista Flávio Dino, que chama o Bolsonaro de demônio, o advogado do PT, do Lula, o senhor Zanin, isso é a primeira turma, né? O Barroso, que diz que eles não são suspeitos, porque é o presidente do STF, é aquele que diz, num convescote de comunistas da Uni, nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu o mané na mola. Então, não dá para levar a sério esse troço, né? Eles estão querendo perseguir Jair Bolsonaro, prendê-lo, excluí-lo da vida política brasileira, custe o que custar. E está custando muito caro. Eles não conseguem mais recuar, tamanha a quantidade de crimes que eles cometeram, e eles estão tendo que dobrar a aposta toda semana agora, sob o escrutínio estupefato, eu acrescentaria, né? Estarrecido do governo americano, das autoridades mundo afora. Porque não é nem só isso, né? Já tem consultoria ligada a Economist, dizendo que o Brasil não tem mais democracia. Cada vez mais gente vai se dando conta de que, para perseguir Jair Bolsonaro, eles transformaram o Brasil numa espécie de Cuba misturado com Nicarágua, Venezuela e umas pitadas de Romênia agora, né? Então, ninguém leva a sério isso como um julgamento político. Não é o foro adequado, não foi dado direito de defesa, não tem golpe de Estado nenhum. O Bolsonaro acertou no tom quando ele ironizou, né? Pô, fui dar o golpe com o Pateta e o Mickey Mouse. É isso, né? Quer dizer, o cara que quer dar um golpe armado no Brasil entrega o comando das Forças Armadas para o presidente eleito pelo sistema eleitoral, que fique claro, né? Porque é legítimo desconfiar do processo todo e eles não vão conseguir transformar isso em crime. Eles tentaram transformar em tabu, mas nós não ligamos para isso, então nós continuamos aqui, né, denunciando aquilo que eles fazem. E prestando solidariedade ao Frei Gilson, diga-se de passagem, né? Mais um que entrou na mira desses satânicos comunistas. No fundo, por colocar 1 milhão às 4 da manhã orando, né? Então esse é o problema, é uma guerra acima da guerra política cultural e acima da cultural espiritual. E a turma, né, do mal, porque tem que ter clareza moral aqui para identificá-los assim, são pessoas que flertam ou defendem abertamente tudo aquilo que não presta. Eles querem perseguir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa o Brasil do bem, o Brasil de patriotas, de pessoas que defendem a família, que combatem a corrupção. Foi um governo de 4 anos sem escândalo de corrupção. Então eles querem implodir tudo isso, entregando a cabeça ou eliminando do tabuleiro político a cabeça do Jair Bolsonaro. E por isso eles mantêm presos políticos, por isso temos uma cabeleireira longe dos 2 filhos pequenos por ter pichado uma estátua com batom, porque eles precisam manter uma narrativa de que tudo isso culminaria no golpe arquitetado por Bolsonaro, então agora é a vez do Bolsonaro. Todo mundo sabe isso. Eu vi esses dias recentemente, voltei a rever, já vi umas 4, 5 vezes, a trilogia do Batman do Christopher Nolan. E o último deles, com o vilão, o Bane, né, aquele que usa o negócio, ele é o jacobino da história. Né? O Joker é o niilista, aquele personagem meio do Dostoiévski. O terceiro é o jacobino, é o revolucionário que quer atacar os ricos e tudo mais, a luta de classes, aquela baboseira toda que vem desde a Revolução Francesa. E ali naquele filme tem aqueles julgamentos sumários que eles fazem. É exatamente isso que o Bolsonaro está sendo vítima agora. São os julgamentos soviéticos, os show trials. Todo mundo já sabe o resultado desse troço, mas eles precisam fingir que mantém as aparências. A gente não finge que acredita, não. A gente sabe quem são os golpistas nessa história. Ô, Ana, essa denúncia do Gonê, né, com a qual ele enterra a sua carreira, porque é patética, né, usou muito as informações obtidas sob tortura do Mauro Cid. Né? Então, portanto, é uma delação nula, juridicamente nula. Aliás, dá para dizer que é tudo antijurídico, né? Tudo nulo. E isso já chegou, então, aos Estados Unidos também. Sim, Lacombe. Eu tenho mandado algumas peças aqui para os gabinetes e também para alguns articulistas do Partido Republicano,
alguns artigos e reportagens que a revista Oeste tem traduzido para o inglês, e o intuito é exatamente esse, né? Dar o escopo completo, né? Tudo que está acontecendo com detalhes, porque às vezes, se a gente manda só uma notícia, sem explicar como aquela notícia, como aquele cenário, como aquele evento chegou, né? Os caminhos, os capítulos anteriores àquele evento, porque às vezes, antes de algum evento, você explicar como aquilo chegou naquela situação, às vezes é mais bizarro do que o evento em si. E de tudo que eu tenho enviado aqui, Lacombe, Consta e Silvio, um arquivo chamou muito a atenção, eu recebi muitas mensagens de volta, eu ainda expliquei, eu enviei o arquivo em vídeo, eu até pedi para mostrar, o Binha mostrar de novo no Oeste Sem Filtro essa semana. Eu coloquei legendas em inglês naquele vídeo do Alexandre de Moraes, pedindo, coagindo o colaborador, né, Mauro Cid. Foi difícil colocar legenda, porque o Alexandre de Moraes, até ali, ele não fala nada com nada, as frases não acabam, não começam numa sequência, não é nem jurídica, numa sequência normal, de um português normal, de maneira normal. Eu pedi 2 amigos advogados para me ajudar, até eles falaram, meu Deus, que confusão que esse Alexandre de Moraes faz. E esse vídeo que eu mandei foi o que eu mais recebi resposta aqui dos gabinetes dos parlamentares, pedindo para explicar as leis no Brasil. E aí, amigos, as perguntas que chegavam para mim era a seguinte: como são as leis no Brasil? O juiz pode conduzir uma delação? E eu explicava que não, o juiz não pode. E eles faziam essas perguntas que nós, no Brasil, estamos estupefatos no sentido de, mas peraí, você não falou para a gente antes que havia um plano de matar esse Justice, mas se ele é a possível vítima, ele está conduzindo a delação? E eu falava, é isso. E teve uma mensagem que eles me perguntaram quem era o sujeito ali à direita da tela do Alexandre de Moraes. E aí eu expliquei. É o PGR, que é o Attorney General, que é o DOJ aqui. E aí, sabe o que eles me responderam? Why is he frozen? Por que ele está congelado ali na tela? Eu falei, não, ele não está congelado. Não está congelado, não. Ele está ali normal. Ele só está com a cabeça baixa, aceitando todas as inconstitucionalidades sendo colocadas ali num vídeo. E aí, eles, assim, aqui chocados como esse vídeo, como não acontece nada por parte da PGR, por parte dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eles me perguntaram qual é a nossa ferramenta, mais uma vez, de freios e contrapesos, né? A casa revisora de algo desse tipo. Eu disse que é o Senado. Enfim, de todo o material que eu tenho mandado aqui, esse vídeo é o que mais deu o que falar aqui. Ninguém acredita, todos ficam de boca aberta com o conteúdo desse vídeo, com os personagens do vídeo, com a coação, com a ameaça. Se o senhor não corrigir as omissões, nós vamos incluir o seu pai, sua esposa e sua filha. Ou seja, teve um assessor de um parlamentar que me disse o seguinte: this is mafia stuff. Isso é coisa de máfia. E, sinceramente, ele não está errado. E o Lula continua sendo aquele aliado de ocasião do STF, porque nessa aliança STF-PT, a gente tem sempre que trazer nesta ordem, né, Silvio? STF-PT, não é aliança PT-STF. Pois bem, uma justiça, a última corte recursal, insisto nisso, do país, que escolhe os réus, ela não é imparcial. Portanto, a sociedade entende o que é que está acontecendo no Brasil. E você está certo. Quem lidera o consórcio é justamente quem manda prender, manda investigar, quem, inclusive no seu puxadinho eleitoral de ano par, o Tribunal Superior Eleitoral, é presidido em rodízio por um dos 3 integrantes em biênios do Supremo Tribunal Federal. Os demais, eles atuam na corte eleitoral, mas nunca a presidem. Quem preside é sempre
um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem um ponto em relação à AGU, que é a usurpação completa da prerrogativa constitucional. A AGU, ela é amparada, tá lá, artigo 131 da Constituição. Pode procurar, você vai lá e você vai ver que é um órgão consultivo ou contencioso. Quando é que ela atua no contencioso? Quando ela tem de defender os interesses da União. Quem defende os interesses da União está defendendo o pagador de impostos. Por isso que, na maioria das ocasiões, a AGU entrava em campo, até esse governo Lula III, para trabalhar com questões de autarquias, questões orçamentárias, para desvios de recursos. Agora não. Neste governo Lula III, a AGU é uma espécie de advogado do PT. Né? O Jorge Messias é o advogado do Lula, é o advogado do PT, e vejam vocês, o advogado do Alexandre de Moraes, porque ele está atuando, já que ele pode atuar para os três poderes, em questões que envolvem os Estados Unidos. Nós tanto falamos, e vocês que estão nos Estados Unidos, a Ana, o Consta, Lacombe, você na timeline, vocês sabem muito bem o que está acontecendo e quem é que está defendendo ele. É o AGU. Está certo isso? Não, não está certo. É um órgão de assessoramento da presidência da República, que, aliás, deveria ser imparcial em questões políticas. Mas não, o Messias, o sonho dele é justamente um dia usar toga. Então é disso que se trata. E só um parêntese aqui, quando a Ana descreveu aquela cena, né? Aquilo olha, a gente tem que tomar cuidado para adjetivar, residindo no Brasil, determinadas cenas. Mas para mim é uma das páginas mais esdrúxulas da história do sistema judiciário brasileiro. O Alexandre de Moraes está ali na figura do parquê, na figura do agente acusatório. E o agente acusatório está de cabeça baixa. Por quê? Por que o Paulo Gonet está ali congelado, como a Ana bem descreveu? Porque ele sabe que aquilo é ilegal. Ele sabe o que está acontecendo. Todos eles sabem. O Alexandre de Moraes, aí o Lacombe bem pegou ali um traço no semblante, talvez algum desconforto a despeito da personalidade tempestiva. O Alexandre de Moraes também sabe que ele não está cumprindo seu papel constitucional. Sabe que essa tomada de depoimento do Mauro Cid, aliás, foram várias, né? Mais de uma dezena de depoimentos prestados pelo Mauro Cid. Ela tem traços de coação, sim. Ela tem, porque o próprio Mauro Cid disse isso à revista Veja e teve de retificar. Por quê? Porque a sua família passa a ser ameaçada. Quem, numa situação como essa, numa situação de tortura psicológica, não pensa em defender a sua esposa, não pensa em defender um filho, um pai, você pensa em defender naquela hora, é evidente. Isso é do ser humano. Aliás, eles gostam tanto de falar da tortura ocorrida nos porões, no governo militar e por aí vai, e excessos. Era justamente disso que se tratava. Isso também é tortura. Tortura psicológica, ela é tão ruim, maléfica e desumana quanto a tortura física. Então, eu acho que está muito claro, eles sabem o que eles estão fazendo. É uma peça de acusação, essa toda fabricada, muito frágil, muito frágil. Ninguém pode imaginar. Aí a Ana disse que ao traduzir, citou que o ministro tinha um plano para matá-lo. Alguém acha que um ministro seria sequestrado num Fiat Palio velho e levado para Goiânia, no Brasil, e enforcado em praça pública em pleno Ocidente? Alguém enforca pessoas, ainda mais autoridades, em praça pública no Ocidente? Eu não tenho memória disso. Então, tá tudo muito claro. É um jogo que, no futuro, será revisto, todo o processo será revisto, talvez com outra formação de corte superior, porque talvez eles não queiram dar o braço a torcer, talvez se o Senado cumprir o seu papel constitucional numa nova legislatura, porque 2/3 da casa serão renovados em 2026, e um dia a gente espera pela reparação histórica. E para finalizar, um ponto que você também chama atenção, que é outro absurdo, um julgamento de turma que envolve um ex-presidente da República. Os antecessores dele não passaram por esse tipo de situação. Vamos lembrar que ministros não passaram por esse tipo de situação. Ex-ministros, políticos. O julgamento do Mensalão, ele aconteceu em 2012. Foi de novo, tudo no Brasil acontece em agosto, né? 2 de agosto de 2012. Eu sei porque foi quando eu fui para a Veja, para ser editor de política, e a principal tarefa era conduzir as sessões do julgamento do Mensalão. Foram 53, em 138 dias.
Todas as sessões foram transmitidas ao vivo pelas televisões e pela TV Justiça. Por quê? Porque a história merece saber como cada ministro vai votar. O voto do Celso de Mello no Mensalão, os bandoleiros de beira de estrada, a senhora Carmen Lúcia, que ainda está sentada lá, um aviso aos navegantes das águas turvas da corrupção e das iniquidades, não passarão a navalha da desfaçatez contra juízes e juízas do Brasil. O crime não vencerá a justiça, ministra Carmen Lúcia. Eu me lembro. Eu acho que a história mereceria saber. Agora, julgar de turma, só falta julgar de home office, né? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.